Vamos só dar uma olhada nesse interesse dos empresários americanos e brasileiros também, apostando aí numa lacuna de mercado para destravar essa negociação com o Trump, né? A mineração e a exploração de terras raras. A entidade que representa o setor de mineração se reuniu, presidida inclusive pelo ministro Jungmann, se reuniu nessa semana com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A reportagem de Thaisa Medeiros. A aposta movimentou os representantes empresariais que articulam uma saída para o tarifaço. A medida prevê que empresas e bancos americanos passariam a ter acesso facilitado à mineração e à exploração de terras raras no Brasil. Em troca, a Casa Branca permitiria a importação dos minerais sem as barreiras tarifárias. O projeto abriria ainda uma negociação explícita pelo fim da tarifa de 50% contra produtos nacionais, anunciada por Trump sob o pretexto de perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil é o segundo maior depósito de terras raras do mundo, mas não figura nem entre os 5 maiores produtores globais, por falta de investimentos e de capacidade instalada. A mineração de terras raras está concentrada na China, que produz 7 em cada 10 toneladas em todo o mundo. Pequim, no entanto, tem usado barreiras à venda desses minerais como arma estratégica na guerra tarifária contra os Estados Unidos, o que obrigou os americanos a buscar soluções para o fornecimento contínuo dos materiais. As terras raras estão em toda a economia de ponta, energia verde, carros elétricos e até nas onipresentes telas de celular. A aposta da abertura diplomática mobilizou 2 das principais entidades empresariais americanas, a Anshan Brasil e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Ambas sugeriram ao vice-presidente Geraldo Alckmin um plano de ação conjunto para a exploração de minerais críticos, grupo que inclui as terras raras. Jungmann, nós aqui, no primeiro segmento aí do programa, todos muito pessimistas, né, com base nas informações que temos de Brasília e de Washington quanto a um acordo entre os dois países. Você avalia que esta área de mineração, dos minerais críticos, das terras raras, pode ser uma saída para que os dois países entrem em um acordo? Bom, poder pode, mas isso depende de o governo ele ter a questão mineral como uma carta, digamos assim, na manga para negociar. E isso nós não temos informações conclusivas a esse respeito. O que nós temos até aqui é o interesse dos Estados Unidos, que foi através do seu responsável pela área comercial, o Escobar, que esteve conosco, na verdade, a segunda vez que ele esteve conosco esse ano, já que em abril próximo passado, ele esteve também a pedido lá da embaixada, reunido conosco, onde ele exemplificou com muita clareza o interesse dos Estados Unidos em se aproximar do Brasil. Agora, eu chamo a atenção sempre para o seguinte fato. Pela Constituição brasileira, subsolo, minerais, sejam críticos ou não, eles são, digamos, bens da União. Então, eles são também, por extensão, bens do povo brasileiro, assim definiram os constituintes de 88. Então, cabe ao governo dizer o que ele vai fazer ou não. Entretanto, aos que me perguntam, bom, mas é possível os americanos explorarem minerais brasileiros? Isso não existe nem na Constituição, nem na nossa legislação infraconstitucional essa possibilidade. O que existe hoje, e válido para qualquer país do mundo, evidentemente que obedecendo às regras, os códigos brasileiros, é explorar minerais, sejam eles estratégicos ou não, constituir joint ventures, ter acordos de tecnologia, transferência de tecnologia, pesquisa, seja o que for, não há qualquer problema. Aqui nós temos representantes de países de todo o mundo, obviamente que obedecendo ou levando em conta e respondendo pelos nossos códigos e pelas nossas regras. É isso que nós temos hoje. E, evidentemente, qualquer outro posicionamento vai depender daquilo que for a estratégia a ser seguida pelo governo brasileiro. Mas lembro que o vice-presidente Alckmin, com o qual nós tivemos na sexta-feira passada e na segunda-feira dessa semana, ele, em resposta a isso, está nos jornais, ele não retira, ele não encarta nem descarta propriamente a questão mineral. Ele acha que é uma questão longa, que é uma questão que, enfim,
deve merecer a atenção dos dois players. Mas isso vamos ver depois do dia 1º, porque eu acho que até lá nós não vamos ter nada muito objetivo, por assim dizer, ou concreto sobre o qual se basear. É isso. João Guimarães, o Brasil, hoje a gente está explorando muito, em função dessa informação que você nos deu, explorando muito o fato do Brasil ter a segunda maior reserva de minerais raros, né, de minerais estratégicos. Então, ele é grande, ele é a segunda maior reserva, mas quando a gente olha para a participação do Brasil neste mercado, aí vai para 0,00000, né? Tem investimentos de longuíssimo prazo e por aí vai. Então, eu queria entender, assim, qual é o upside, assim, qual é o ganho que o Brasil tem de fazer parcerias para receber o investimento necessário e acelerar e intensificar essa participação no mercado? Porque isso, por exemplo, um planejamento dessa natureza poderia assegurar uma parceria mais interessante, um ganha-ganha na parceria em cima de minerais raros? Thaís, deixa eu te contar um caso muito interessante, curioso, melhor dizendo. A única empresa que explora minerais, terras raras, melhor dizendo, fica em Goiás, em Serra Verde. Ela é dos americanos. E sabe para quem ela exporta esses minérios? Para a China. Os americanos que estão aqui no Brasil, em Serra Verde, eles exportam praticamente a sua produção para a China. Isso é algo do mercado, quer dizer, o mercado assim determina, porque efetivamente a China é um grande além de ser um grande produtor de terras raras, né, como já dito aqui, a China é também um país que detém algo em torno de 80%, 90% das terras raras refinadas, porque terra rara em estado bruto, você não tem praticamente o que fazer com ela. Não é? Você tem que separar ela do chamado estéril, que a gente chama vulgarmente de terra, mas é um processo complexo, é um processo difícil de separação, que é feito flotação, tem um teor tecnológico já bastante sofisticado, mas, sobretudo, o refino, que desde os anos 60, 70, que a China vem trabalhando nesse sentido. E isso é fundamental, como você disse, para a tecnologia, para a aviação, para ligas especiais, para a defesa. Agora, efetivamente, para você sair do zero e começar um projeto desse, eu falo de exportação, não estou falando de refino. É pelo menos 5 anos que você vai levar para poder fazer isso. Quer dizer, mineração de escala, mineração industrial, ela é algo para 5, 6, 7, 8, 10, até mais anos, por assim dizer. Porque é complexo, porque ela geralmente envolve uma logística extremamente complexa, e no caso das terras raras, o refino é muito caro, ele é muito complexo, ele exige muita tecnologia e nós iríamos ter que desenvolver isso. Nesse caso, um possível acordo, se vier a acontecer, ele tem que trabalhar com transferência de tecnologia se nós quisermos acelerar e não quisermos fazer tecnologia verde e amarela. Que é o melhor sempre, mas que, infelizmente, se existe urgência com relação a isso, nós teríamos que trabalhar um acordo em torno de transferência de tecnologia, sem a menor sombra, sem falar de todos os aspectos referentes à exportação, referente à logística, referente, muitas vezes, um projeto escala industrial, ele requer porto, por exemplo, se ele não existe, a depender da região, ele requer mineroduto ou, por exemplo, uma linha férrea. Só para ficar por aqui da complexidade que está envolvendo, o que se envolve essa questão das terras raras. O Garman, aí em Washington, qual que é o peso das terras raras deste assunto, deste tópico na agenda Brasil-Estados Unidos para uma resolução do tarifaço? Olha, eu acho que é um objetivo do governo americano de reduzir a dependência de importação de terras, minerais críticos e terras raras da China. A gente viu nesse embate entre a China e os Estados Unidos como foi um poder de barganha enorme que a China colocou sobre a economia americana. O Trump e a Casa Branca começaram com tarifas exorbitantes. Havia um diagnóstico na Casa Branca que os Estados Unidos tinham mais poder de barganha sobre a China porque acreditavam que a China depende mais de exportação para os Estados Unidos do que o inverso. Mas o que a gente viu é que quando a China ameaçou restringir exportações de minerais críticos, que impacta muito a cadeia industrial e setores estratégicos e também de defesa, o Trump se deu conta que o poder de barganha dele não era tão grande. Então, existe um intuito estratégico nacional de reduzir essa dependência de minerais críticos e, logo,
não é por acaso que os americanos estão mostrando interesse. Então, isso pode ser, sim, parte de uma negociação futura. Eu até diria que é um pouco o arco dessas negociações que eu enxergo. Acho que nós estamos ainda numa escalada, pelo menos nesses próximos meses, né, que mais medidas devem vir da Casa Branca. Mas lá na frente, eu acho que tem espaço, sim, para poder excluir certos itens, fazer uma negociação, e minerais críticos acho que faz parte desse bolo de uma negociação possível, mas infelizmente não no curto prazo. Ô Lorival, minerais críticos é mais uma arma econômica ou geopolítica? Geopolítica, né? O Japão usou essa arma no passado contra os Estados Unidos, no contexto de uma guerra de tarifas também, e a China agora usou também, né? Quando o Trump impôs as tarifas, a China segurou as licenças para exportação desses minerais, já usinados, né, já para serem usados pela indústria americana. E isso levou ao Trump, por sua vez, a aumentar as restrições no fornecimento de chips sofisticados para a China. E aí houve então a negociação em Genebra, em maio, e eles, os dois, retiraram os dois irritantes, né? Os minerais raros versus chips. Então você vê que estão no mesmo nível estratégico, né? Chips ultra sofisticados, que têm uso dual, civil e militar, e esses minerais estratégicos que também têm uso dual, civil e militar. E por isso eu acho complexo isso de o Brasil fazer um compromisso com os Estados Unidos, que seja um compromisso estratégico no sentido de dirigir as exportações desses minerais para os Estados Unidos, com a possibilidade de não exportar para a China, porque a China com certeza reagiria a isso contra o Brasil. Então, precisaria ver quais são as pretensões dos Estados Unidos em relação a isso. Se o objetivo dos Estados Unidos é simplesmente ter uma parte desses minerais brasileiros, ou se é bloquear o acesso da China aos minerais brasileiros. Se for essa segunda opção, aí teremos um complexo jogo geopolítico com reação chinesa, obviamente. O Jungmann, você conseguiu captar qual que é o interesse dos americanos, se bloquear o acesso dos minerais críticos aos chineses, ou se ter mesmo ali, para a produção das tecnologias, uma importação de minerais críticos a sustento? Não, eles não expressaram isso, Caio. Aliás, eu diria que eles foram, tanto quanto possível, né, procuraram descolar uma coisa da outra, ou seja, do interesse dos Estados Unidos, pelo menos o tarifaço, ou ele não tinha mandato para isso, quer dizer, o encarregado de negócio dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente está trabalhando aqui muito com a bipolaridade, Estados Unidos e China. E eu queria lembrar que no dia 17 desse mês, em Toronto, a reunião do G7, os países mais poderosos economicamente do mundo, ao final, e para minha surpresa, eles concluíram com um statement, talvez não o principal, mas eles saíram com um comunicado sobre terras raras. Então, veja, os 7 países mais poderosos economicamente do mundo também estão focados, né, exatamente na questão dos minerais críticos e estratégicos. Por quê? Porque eles estão referidos à questão, como foi dito aqui, de defesa, com a questão de tecnologia e inovação, com a questão você passar da economia de combustível fóssil para a economia de combustíveis, energias, né, renováveis, exige uma escala muito maior dos minerais críticos estratégicos, não só de terras raras. Por quê? Baterias, aerogeradores, placas voltaicas, que são mais citados, e muitos outros produtos. E também estão na base da segurança alimentar, que é o caso do potássio, que nós importamos na ordem de 90%, que é o caso também do fosfato, que nós importamos 78%. De sorte que isso é uma questão global. Eu costumo dizer que, quando eu cheguei no IBRAM, nós tínhamos uma perspectiva mais, digamos, nacional, embora o Brasil seja o 5º maior player global em termos de minério.
Mas agora a gente se vê no topo de uma questão geopolítica global. Isso começou quando? Quando foi que isso se acelerou? No nosso entendimento, isso se acelera durante a pandemia, porque durante a pandemia os países percebem que certas cadeias de suprimento, tá certo, como máscara, como respiradores, por exemplo, estão fora do território nacional. E aí eles começam a refletir que determinadas cadeias produtivas precisam ser nacionalizadas. É o nearshoring, é exatamente você reduzir o outsourcing como sendo o altar, por assim dizer, da globalização. Você produzir com a mesma qualidade a custos menores. Então, isso tudo desencadeou uma, digamos assim, uma grande preocupação e a necessidade de relocalização de diversas cadeias produtivas. E, dentre elas, sobressai imensamente, por tudo que eu disse, né, exatamente os minerais críticos e estratégicos. Portanto, existe essa polaridade, que é a polaridade que marca hoje a diplomacia, a disputa global, China e Estados Unidos. Mas isso envolve o mundo inteiro. Isso envolve a Europa, tá certo? Envolve a Ásia, enfim, envolve a todos nós. É algo que é um jogo bem mais amplo, bem mais complexo, embora ele seja, evidentemente, capitaneado pelas duas maiores potências hoje que nós temos no mundo. Garman, eu vou voltar a puxar um pouco aqui a nossa mistura para o lado da política, depois da gente ter tido essa aula aqui dos desafios da exploração dos minerais raros aqui no Brasil, porque seja sobre minerais, ou laranja, ou café, ou qualquer assunto, para o bem ou para o mal do Brasil, a família Bolsonaro é a única que tem os ouvidos de Donald Trump. Como é que você enxerga assim, a possibilidade de alguém poder contar outra versão do que está acontecendo no Brasil para Donald Trump? Porque a gente está vendo a escalada também do uso desse poder auto-intitulado, né, da família Bolsonaro, de serem os únicos com acesso à Casa Branca. Você que está aí perto, tem alguém no governo Trump interessado em ouvir outro lado da história? Olha, Thaís, eu acho que, eu não sei se é uma questão de acesso e quem consegue contar a história. Eu acho que a raiz da dificuldade é um pouco mais profunda. O fato é que o presidente Trump se enxerga no drama do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se existem dois países onde a política de cada um espelha o outro, é Brasil e Estados Unidos. O Trump, na cabeça dele, foi perseguido por ações judiciais politicamente motivados. Ele foi censurado, na visão dele, quando ele foi banido sobre as redes sociais. Ele enxerga o establishment progressista democrata como uma ameaça à democracia e liberdade de expressão. Então, quando você tem a pauta e o drama que a família Bolsonaro está vivendo, ele se identifica com o ex-presidente. Então, quando a direita e o entorno do presidente Bolsonaro argumenta que o Brasil vive sob um regime de exceção, um regime de censura, no fundo, é algo que o presidente Trump entende, ou pelo menos em torno dele, né, se identifica. Então, não é o caso de explicar que, veja, é uma ação legal, com base jurídica, que sustenta a legislação brasileira. Eu acho que é algo na carne e osso do próprio presidente Trump. Então, eu acho isso que é a dificuldade. Então, é uma visão já mais consolidada. E dificulta todas as negociações. Agora, mas isso não quer dizer que, em algum momento futuro, por interesse econômico próprio, a Casa Branca não venha a fazer exceções, fazer algumas negociações, e o presidente Trump pode cantar de vitória sobre alguns itens, né? É que a gente não vê no curto prazo Palácio Planalto entregando qualquer cardápio de medidas que ele possa cantar de galo. E eu acho que o espaço para negociação no curto prazo é muito pequeno por essa razão. Então, por isso que eu vejo que só mais lá na frente. Jungmann, queria encerrar com você, vou te pedir um minuto, te pedir desculpa, porque nós já estamos encerrando. Tem um PL 2780, que você conhece bem, que trata de uma política nacional de minerais críticos parado há um ano no Congresso Nacional. Foi designado relator, Arnaldo Jardim, mas não andou nada. O fato desse projeto estar parado há um ano e hoje, um ano depois da apresentação do projeto, a gente está no meio de um debate sobre terras raras e minerais críticos, mostra que perdemos um ano em outros debates enquanto país
e agora estamos vendo realmente o que importa, né? Como a gente perde tempo em agendas que não importam e colocamos de lado as que realmente importam? Vou te dar uma resposta, é a seguinte: o Estado brasileiro, veja, não me refiro a governo A, governo B, governo C, ele nunca teve olhos, e se você me permite, como tem para outros setores, como no caso da mineração, né? A mineração ela é invisível, porque ela é um setor B2B, ou seja, ninguém compra uma pedra, uma pepita de ouro, de nióbio ou de lítio, por exemplo. Então, tudo que nós produzimos, que nós exploramos, que é com base numa concessão, Caio, isso é transformado por outras indústrias. Isso faz com que exatamente essa invisibilidade, embora a gente esteja em tudo, em rigorosamente tudo, não há nem civilização sem minerais, tá certo? Que é a base de todas essas indústrias, por assim dizer, nós não somos. Então, você não tem essa prioridade do Estado brasileiro. Agora, de fato, esse um ano atesta a visão do Congresso, tá certo? Casa a que eu pertenci durante um bom tempo, que não tem relação, que não tem preocupação, né, que deveria ter com esse setor, que é 4% do PIB e 10% do, aliás, 4% do PIB nacional e 10% do PIB industrial. Agora, o ministro das Minas e Energia, para concluir, Caio, ele está para exatamente apresentar uma proposta que deve acontecer nesse segundo semestre. Vamos esperar, estamos colaborando, inclusive, com o Ministério das Minas e Energia, que o mais cedo possível a gente tenha isso para ter rumo. É fundamental. Nós fizemos uma ampla análise em 16 países, no caso o IBRAM e o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, em todo o mundo, e eles têm políticas. Nós também precisamos ter política, nós também precisamos ter rumo, e o mais breve possível.